Oi, galerinha, tudo bem? Saudades de vocês. A prof também tá bem, espero que todos estejam bem. Então, vamos lá. Vamos agora, com esse vídeo, para a nossa aula de português. Vocês sabem que nós estamos indo devagar. Quem tiver dúvida, lembrem de ir marcando, certo? Aliás, que quando nós voltarmos, a prof vai retomar tudo de novo, certo? Para que a gente possa entender juntos na sala de aula, que é muito melhor, certo? Então, vamos lá, vamos corrigir a lição de casa de português, que está na apostila 2, certo? Começa na página 25. Então, vamos lá. Prof. vai pôr a apostila para a gente poder fazer todos juntos. Então, vamos lá. Na seção da mão na massa, na página 25. Então, tá lá. Analise a charge a seguir. 1. Em sua opinião, que tipo de sentimentos os personagens parecem expressar? Então, vamos lá. São duas focas conversando, certo? E diz assim, será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Minimizar é diminuir. Aí o outro fala, sei não. Tem uns acreditando que nem existe aquecimento global. Claro, eles estão como? Morrendo de calor, com os gelos derretendo. Então, perguntou, em sua opinião, que tipo de sentimento o personagem parece explicar. Então, assim, na minha opinião, eles estão expressando os seguintes sentimentos. Então, primeiro, o calor, certo? O que mais que eles estão? Desespero, né? Eles estão desesperados, porque eles querem saber se os humanos estão diminuindo isso, certo? A aflição de ver que tudo está derretendo e também uma preocupação, porque como é que eles vão sobreviver no gelo com esse calor imenso, certo? Então, essa foi a minha opinião. 2. Encontre os advérbios utilizados na charge. Em seguida, transcreva-os e classifique-os. Então, vamos ver lá. Será que estão tentando... Aqui não tem advérbio. Vamos ver. Sei não. Olha lá, ó. Não, gente. O não é um advérbio. Não. E qual o outro? E tem mais um. E tem um nem, ó. O nem também é um advérbio. Eles são advérbios do quê? Advérbios de negação, certo? Então, eles são advérbios de negação, não e nem, certo? São só esses advérbios que estão na charge. 3. Leia a tirinha a seguir. Uau! O Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Que propagavam é que mostravam. Essa é uma ótima notícia. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem mal. Aí a menininha diz, só para garantir, é melhor confirmar essa notícia. É verdade mesmo, né? Então, tem que ver se isso também não era fake news, essa notícia, certo? Então, vamos ver. No trecho, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Qual palavra pode substituir adequadamente o termo em destaque? Será que é o desmentiam? Propagavam quer dizer desmentiam? Ou será que inventavam? Ou divulgavam? Se eles mostravam, certo? O fake news, propagavam fake news, quer dizer que mostravam, divulgavam, certo? 4. Qual sua opinião a respeito da sugestão da personagem do último quadrinho? Aí, gente, é a opinião de cada um. Qual sua opinião a respeito da sugestão do personagem do último capítulo? Eu vou colocar a minha opinião.
achei verdadeira e que deve ser consultado. Consultada se realmente é verdade. Então, eu achei bem verdadeira, porque, sim, a menininha deu ali uma ideia que realmente tem que ver se aquela notícia realmente é verdade ou não. Também é um fake news, né? Também poderia ser. Então, eu achei que é verdade, que ela está certíssima. 5. Quais advérbios foram empregados na tirinha? Encontre-os e classifique. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá na tirinha. Excluiu várias páginas de propaganda fake news. Essa é uma ótima notícia. Vamos ver. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem mal. Tá aqui, ó. Mais. Mais é um advérbio. Certo? O mais é um advérbio do quê? De intensidade. No mesmo balãozinho tem a palavra mal, que é um advérbio de modo, certo? E na última, só para garantir, é melhor confirmar esta notícia, certo? Lembrando que o advérbio está ao lado de um verbo, confirmar é verbo, por quê? Para ele intensificar o verbo, certo? Então, melhor. Melhor é um verbo do que, gente? Também, melhor é um verbo do que? De modo. Né? Modo do que? Modo melhor. Então, ele ficou, é melhor assim, é um modo de fazer diferente. 6. Escreva orações que apresentem um advérbio de afirmação. Então, aqui, gente, né? Vou escrever orações que apresentem um advérbio de afirmação. Vamos lá para uma frase que apresente um advérbio de afirmação. Irei sim para a escola. Então, cadê o meu advérbio? Está aqui, ó. Sim. Certo? Lembrando que eu tenho um verbo antes dele, que é o irei. Sim, então ele está confirmando que ele vai sim para a escola. E um de negação. Não quero comer doce nenhum. Então eu tenho lá. Cadê o advérbio de negação? Está aqui, ó. Não. E tem mais um que é o nenhum. Posso colocar dois, prof? Posso, claro que eu posso. Não há problema. Mas eu preciso escrever uma frase que tenha advérbio de negação. E está aqui, certo? Ele está dizendo que ele não quer comer doce nenhum. Não importa se é chocolate, se é bala, se é chiclete, nenhum. Certo? Então, está aqui uma com advérbio de negação. E a outra de intensidade. Ontem eu dei um exemplo bem legal. Gosto muito de sorvete. Cadê o meu advérbio de intensidade? Está aqui. Muito. Certo? Eu poderia colocar gosto de sorvete, gosto. Mas quando eu coloco muito, eu estou aumentando que, nossa, é muito, muito, muito mesmo. Certo? Então, tá aqui o de intensidade. 7. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos advérbios em destaque. Então, eu tenho lá de tempo, A de tempo, B de modo, C de lugar, D de intensidade, E de negação, F de afirmação e G de dúvida. A mãe do garoto agradeceu alegremente. Qual é, gente? Ó, lembrando que
alegremente, toda palavra terminada em mente é advérbio de modo. Então, aqui é o B. Meu pai viaja amanhã. Cadê o advérbio? Tá aqui, ó. Amanhã é o advérbio do quê? De tempo. Outra, a menina sentou longe da professora. Cadê o advérbio, gente? Longe, ó. Longe é de lugar, certo? Se ela está longe, ela está em um lugar longe. Realmente você foi um herói. Então, realmente, gente, ele também termina em mente. Só que aqui ele está confirmando que sim, que a pessoa é um herói. Então, realmente sim, ela é um herói. Então, aqui o realmente entra como afirmação. Ela está dizendo que realmente a pessoa foi um herói. O outro, talvez não haja aula amanhã. Ó, aqui eu tenho talvez e eu tenho não. Só que ela já está dizendo que talvez não haja, ela não sabe. Ela poderia colocar talvez sim tenha aula, ou talvez não, não tem aula. Então, o talvez é o advérbio. Se o talvez é um advérbio do quê? De dúvida. A pessoa não sabe, certo? Se vai ter aula ou não. Então, é o G. O outro, ela não gosta de chocolate, já está dizendo aqui, não gosta. Então, é negação, é o E. E o último, os jogadores estavam muito cansados no segundo tempo. Já diz aqui, eles estavam muito cansados. Então, ele é de intensidade, que é o D. Certo? Então, está aí as respostas. 8. Complete as frases utilizando alguns dos advérbios que estão no box. No box é aqui, ó. Tempo, hoje, amanhã, sempre e nunca. Então, vamos lá. Eu sempre vou ao cinema ou nunca vou ao cinema. Eu posso escolher uma das duas. Eu amanhã vou ao cinema. Fica meio estranho. Eu hoje vou ao cinema também. Então, eu vou colocar aqui o sempre. Posso escolher qual fica melhor. Quem quiser colocar o nunca também está certo. Os dois servem. B. Os meus pais hoje se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola? Fica estranho. Os meus pais amanhã se esquecem? Também não dá coerência, não dá sentido. Os meus pais sempre se esquecem de me ajudar nas tarefas da escola. Já fica melhor. Ou meus pais nunca se esquecem. Eu posso colocar uma das duas, então eu vou colocar nunca, certo? Eu posso escolher. E o C, prometo que hoje vou levar a minha irmã para conhecer os meus amigos da escola. Deu coerência. Ou prometo que amanhã vou levar a minha irmã para a escola para conhecer os meus amigos da escola. Também dá coerência. Então, eu posso escolher uma ou outra. Eu vou colocar hoje, que também está certo. Certo? Posso até colocar assim, ó, gente. Hoje ou amanhã. Também não faz mal. Posso colocar aqui nunca ou o sempre. E posso colocar as duas também. Certo? Posso até colocar assim, porque uma das duas dá certo. 9. Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Então, advérbios de lugar. Aqui, lá, ali, perto e longe. Então, vamos ver. Na minha rua terá uma apresentação teatral para a comunidade. Posso colocar aqui na minha rua ou lá na minha rua. Perto na minha rua, não. Longe na minha rua também não dá. Então, eu posso colocar o aqui. Opa, apertei sem querer. Aqui ou o lá. Também tá certo. B. A sorveteria de que eu gosto fica perto. Não. Não, porque não continua, fica meio estranho. A sorveteria que eu gosto fica aqui, ou fica lá também.
né? Fica longe também. Mas vou preferir pelo que o que dá mais sentido, aqui ou lá. Vamos ver. Perto, ó, aqui já dá certo, ó. Perto da minha casa, 3 escolas. Longe da minha casa, há 3 escolas. Aqui da minha casa já não fica, já não dá coerência. Lá da minha casa também não dá. Então, aqui entra o perto ou longe. Uma das duas também dá certo. Certo? Continuando, complete a frase usando um dos advérbios que estão no box. Aqui é advérbio de afirmação. Sim, certamente ou realmente. A. Minha professora falou que se eu me esforçar em ciências, sim, irei passar de ano. Não, não dá coerência. Certamente irei passar de ano. Ou realmente irei passar de ano. Gente, uma das duas também dá certo, mas aqui dá mais coerência é o certamente. Certo? É a que dá mais coerência. Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Advérbio de dúvida. Talvez, possivelmente, acaso, dê certo, eventualmente. Então, vamos lá. Se não chover hoje, possivelmente, também dá. Irei ao aniversário da minha avó. Talvez irei ao aniversário da minha avó. Eu acho que a que mais dá aqui coerência, gente, é o possivelmente. O talvez também dá? Dá, gente, também dá. E o B? Eventualmente, não, né, gente? Dê certo. Dê certo é aquele assim, o dê certo, será que ele se machucou? Certo? Então, possivelmente ele se machucou também dá o possivelmente. Então, eu vou colocar, como eu já coloquei o possivelmente em cima, eu vou colocar o de certo. De certo, ele se machucou, pois subiu na janela alta que não deveria. 12. Complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Então, eu tenho modo, advérbio de modo, calmamente, bem, mal, assim, alegremente ou devagar. A. Eu fui bem. A prova de português desse bimestre. B. Eu consegui aquela manobra de bicicleta bem. E aí? Qual que eu posso colocar? Bem calmamente? Posso. Posso colocar bem alegremente? Eu consegui fazer aquela manobra de bicicleta bem alegremente? Também dá. Ou bem devagar? Também. Então, eu acho que eu vou colocar a devagar. Certo? Então, várias opções aí, tá, gente? Não é porque a professora está colocando aqui que a de vocês está errada. Então, vejam que a prof está dando as opções, certo? A 13, complete a frase usando um dos advérbios que estão no box. Então, advérbio de negação. Nunca, jamais, não e tampouco. A, eu nunca presenciei uma cena como essa. Sim, eu jamais presenciei uma cena como essa. Eu não presenciei. Também dá, certo? Qualquer uma delas dá, gente, certo? Então, eu vou colocar o nunca. Eu nunca presenciei uma cena como essa. 14, a mesma coisa, com o advérbio de intensidade. De novo, muito, pouco, bastante, menos, demais, tão, quanto. O filme é... Qual que eu posso colocar? Eu vou colocar muito. Também dá para pôr pouco? Sim, também dá para pôr pouco, gente. Certo? Então, eu também posso pôr pouco. Posso pôr bastante também. Então, qualquer uma delas também cabe. O filme é muito assustador, o filme é pouco assustador, ou o filme é bastante assustador. E aí, qual que eu posso colocar aqui? Eu tenho muito medo de aranha, também posso colocar. Posso colocar pouco medo
de aranha, como eu posso colocar bastante. Então, eu posso colocar essas opções, certo? 15. Leia o trecho a seguir, retirado de uma notícia. O Gari, Gileade Manassés, imediatamente percebeu a gravidade da situação e começou a reanimar Davi, realizando massagem no peito. Esta frase apresenta um advérbio, localize-o e informe nas linhas abaixo a sua classificação. Então, vamos ver. O advérbio que eu vejo aqui, na primeira linha, é o imediatamente, terminado em mente. Então, imediatamente. Ele é um advérbio de modo. Por quê? Porque termina em mente, certo? E, claro, e tempo também, porque imediatamente é na hora, certo? Então, imediatamente, ele é um advérbio de modo e de tempo, dos dois jeitos está certo, certo? Ai, prof, posso, se eu colocar só de modo, tá certo. Aí, se eu colocar de tempo, também está certo, certo? Então, vamos lá. Qual que é a lição de casa, gente? A lição de casa está aqui. Vamos praticar o que aprendemos sobre o advérbio. Destaque os dados da página 3 e 5 do material de apoio e brinque com o colega. No caso, gente, vocês podem brincar com o pai e com a mãe. Vocês precisarão de 2 dados, então usem um deles com a face dos assuntos virado para fora e o outro com a face dos advérbios viradas para fora. Em cada jogada de dados, um dos participantes deve criar uma frase sobre o assunto sorteado e utilizar nela um advérbio de acordo com a classificação. Sorteada no outro dado. Cada um de vocês deverá jogar ao menos 3 vezes os dados. Aí vocês vão escrever aqui na frase, cada frase que você e os seus pais criaram. Depois use as estrelinhas para escolher qual frase ficou melhor escrita, certo? Então, gente, a lição de casa é essa daqui, certo? Então, nós vamos agora, então, parar por aqui, porque a prof falou que ia devagar, nós estamos em advérbios, então nós precisamos treinar os advérbios. Quando a gente voltar para a escola, eu vou ensinar a musiquinha dos advérbios, que a gente não vai esquecer mais, certo? E, então, a prof vai parar por aqui, certo? Não vou ir mais além, porque senão daí nós vamos entrar em outro capítulo. Tá? Então, no próximo vídeo, a prof entra no outro capítulo. Então, ficamos por aqui. Se cuidem e até a próxima aula.